Olá, iniciamos hoje mais uma análise aprofundada, mergulhando num sistema essencial para a resposta do nosso corpo, o sistema nervoso simpático. Isso aí. Ele é parte do sistema nervoso autônomo, né? E comanda muitas das nossas reações involuntárias. Exato. Nossa base para essa conversa é o material preparado pelo Dr. Dario Santucci, que é médico cardiologista, mestre em ciências da saúde e dá aulas de ciências morfofuncionais lá na Anhanguera. Um material muito bom, aliás. Sim, a ideia aqui é explorar a fundo a estrutura, a função desse sistema, um conhecimento que, para quem é da área da saúde, é indispensável, né? Fundamental. Então vamos começar a desembrulhar essa complexidade. Vamos lá. Olha, o sistema nervoso autônomo, o SNA, é essa rede mestra, né? Por trás das funções que a gente não controla conscientemente. Batimento cardíaco, digestão, pressão arterial, essas coisas. Ele tem duas grandes divisões. A simpática, que é o nosso foco hoje, e a parasimpática. Certo. E uma diferença, assim, chave em relação ao sistema nervoso somático, aquele que manda o músculo mexer, sabe? É que o SNA opera com uma cadeia de 2 neurônios para chegar no alvo. Uma cadeia de 2 neurônios. Quer dizer que o sinal dá uma paradinha no meio do caminho. Tipo uma conexão. Exatamente. Tem o primeiro neurônio, que a gente chama de pré-ganglionar. O corpo celular dele fica no sistema nervoso central. No caso do simpático, especificamente, na medula espinhal. Ok. O axônio desse neurônio viaja para fora, né, do SNC e vai até um gânglio autonômico que fica na periferia. Ah, fora da medula. Isso. Nesse gânglio, ele faz a sinapse, a conexão química, com o segundo neurônio, o pós-ganglionar. Entendi. E é o axônio desse segundo neurônio que vai efetivamente inervar o órgão-alvo, seja músculo liso, de vaso, de víscera, seja um músculo cardíaco ou até glândulas. Por isso que também chamam de sistema nervoso visceral, certo? Porque ele comanda direto os nossos órgãos internos. Perfeito, é isso mesmo. Comanda as vísceras. Entendido. E a divisão simpática, essa que a gente está focando, ela tem um apelido, né? Divisão toracolombar. Por que esse nome? De onde vem? Vem direto da anatomia mesmo. Os corpos celulares desses neurônios pré-ganglionares simpáticos, eles ficam numa região muito específica da medula. Ah, é? Qual? Só nos segmentos que vão de T1, primeira vértebra torácica, até L2, segunda lombar. T1 a L2, só aí. Só aí, dentro da substância cinzenta da medula, nesses níveis, tem uma área chamada coluna intermédio lateral ou corno intermédio lateral. É ali que eles moram, digamos assim. Que interessante. São só 14 segmentos medulares originando toda a saída simpática pré-ganglionar para o corpo inteirinho. Uau, só 14 segmentos para controlar tanta coisa. Isso já dá uma pista de que deve ter uma distribuição bem ampla desses sinais a partir daí, né? Com certeza. E como é que esses axônios pré-ganglionares saem da medula e começam o trajeto deles? Bom, eles saem da medula pela raiz ventral, a raiz anterior, junto com os axônios motores que vão para os músculos esqueléticos, sabe? Aham. Entram no nervo espinhal daquele nível, mas quase que imediatamente eles pegam uma rota diferente, exclusiva. Um desvio. Isso, um desvio, através de um feixe pequeno chamado ramo comunicante branco. Ele é branco porque esses axônios pré-ganglionares têm mielina, né? Ah, por isso branco. É. Esse ramo conecta o nervo espinhal à cadeia simpática. Essa cadeia, que também chamam de tronco simpático, é uma série de gânglios, tipo um colar de contas, sabe? Interligados. Um colar. É, que corre verticalmente paralela à coluna, dos dois lados, desde a base do crânio até lá embaixo, no cóccix. Uma cadeia de gânglios que vai do pescoço até o fim da coluna. Então tá, o axônio pré-ganglionar entra nessa cadeia pelo ramo comunicante branco. Chegou lá dentro. E aí? O que acontece? Ele faz a sinapse no primeiro gânglio que aparece? Então, não necessariamente. E aqui é que a coisa fica interessante e mostra a inteligência do sistema, né? O axônio pré-ganglionar, quando entra na cadeia simpática,
Ele tem basicamente 3 destinos possíveis. O material do Dr. Santucci detalha bem isso. 3 caminhos. Ok, qual o primeiro? Primeiro, ele pode sim fazer a sinapse no gânglio da cadeia simpática, que está ali no mesmo nível que ele entrou, entre T1 e L2. Certo. Mas, isso é crucial para ele alcançar o corpo todo. Ele também pode subir ou descer dentro dessa cadeia. Ele percorre vários segmentos para cima ou para baixo, antes de fazer a sinapse num gânglio que pode ser cervical, torácico mais baixo, lombar, sacral, até coxígeo. Lembra, a origem é T1, L2, mas a sinapse pode acontecer em qualquer um dos gânglios da cadeia, que são os 31 pares mais ou menos. Interessante essa ideia de subir e descer na cadeia antes da sinapse. Isso já explica como um sinal que nasceu lá no tórax pode acabar afetando, sei lá, pupila no olho ou algo lá na pelve. Exatamente. Garante uma distribuição ampla. Mas você falou que eram 3 possibilidades. Qual seria a segunda? A segunda opção é o axônio pré-ganglionar passar direto pela cadeia simpática, sem fazer sinapse ali. Atravessa. Ele passa pelo gânglio da cadeia do nível dele e continua como parte de um nervo chamado nervo esplâncnico. São nervos que vão para as vísceras do abdômen e da pelve. Ok. Esse axônio pré-ganglionar só vai fazer sinapse mais para frente, num outro tipo de gânglio, um gânglio chamado pré-vertebral ou colateral. Colateral. Isso. Exemplos são o gânglio celíaco, o mesentérico superior, o mesentérico inferior. Eles ficam lá na frente da aorta abdominal, sabe? Perto das grandes artérias que vão para os órgãos ali. A sinapse com o neurônio pós-ganglionar acontece nesses gânglios colaterais, mais pertinho dos órgãos-alvo. Então a parada para sinapse pode ser na cadeia simpática, que fica do lado da vértebra, ou nesses gânglios mais distantes, os colaterais, que ficam na frente. Entendi. Cobre bastante território. E a terceira via, se diz que eram 3, parece que tem um caso ainda mais direto, né? Exatamente. A terceira via é um caso muito especial e funcionalmente bem diferente. Conta aí. O axônio pré-ganglionar segue um caminho parecido com o segundo. Sai da medula, entra na cadeia, atravessa sem fazer sinapse, entra num nervo esplâncnico, pode até passar perto de um gânglio colateral sem fazer sinapse, e o destino final dele é a medula da glândula suprarrenal, ou adrenal, né? Mesma coisa. Na suprarrenal. Direto. Chegando lá, ele faz sinapse diretamente com as células da medula suprarrenal. São as chamadas células cromafins. Direto na medula da suprarrenal. Isso é fascinante. Quer dizer que não tem um neurônio pós-ganglionar clássico nesse caminho. As próprias células da glândula são o segundo neurônio? É mais ou menos isso, sim. As células cromafins da medula suprarrenal, elas vêm da mesma origem embrionária que os neurônios pós-ganglionares simpáticos lá da crista neural. Ah, entendi. Então, elas são consideradas neurônios pós-ganglionares modificados. A grande diferença é que elas não têm axônios longos para ir inervar um tecido específico. Em vez disso, quando o neurônio pré-ganglionar estimula elas, O que elas fazem? elas liberam os produtos químicos delas, principalmente hormônios, direto na corrente sanguínea. No sangue. No sangue. Essa via direta é fundamental para a resposta rápida e generalizada do sistema simpático. A gente vai ver isso melhor? Entendi. Essa conexão direta com a suprarrenal parece uma linha expressa para uma resposta no corpo todo. Ok, então temos esses 3 caminhos para o neurônio pré-ganglionar. Agora, e depois da sinapse? Seja na cadeia, seja no gânglio colateral. O que acontece com os axônios dos neurônios pós-ganglionares? Como eles chegam nos destinos finais deles? Eles também seguem várias rotas, sabe? Para garantir que o sinal simpático chegue em praticamente todas as partes do corpo. O material descreve 4 rotas principais para esses axônios pós-ganglionares. 4 rotas, vamos lá. Primeira, saindo de um gânglio da cadeia simpática, o axônio pós-ganglionar pode voltar para o nervo espinhal daquele nível. Voltar para o nervo.
Como? Ele usa outro ramo comunicante, agora chamado ramo comunicante cinzento. É cinzento porque esses axônios pós-ganglionares geralmente não têm mielina. Ah, faz sentido. Branco mielinizado, cinzento não. Isso. Uma vez de volta no nervo espinhal, ele viaja junto com as fibras motoras e sensoriais para inervar estruturas na parede do corpo e nos membros, tipo vasos sanguíneos da pele, dos músculos, os músculos que arrepiam o pelo e as glândulas de suor. E isso acontece em todos os 31 níveis espinhais. Ah, então é assim que o suor e o arrepio chegam nos braços e pernas, mesmo a origem sendo só lá no tórax e lombar, através desse retorno para o nervo espinhal pelo ramo cinzento. Faz sentido. Qual a segunda rota pós-ganglionar? A segunda rota envolve axônios pós-ganglionares, também saindo da cadeia simpática, principalmente dos gânglios lá de cima, cervicais e torácicos superiores que formam plexos nervosos. Redes de nervos, né? Uhum. Alguns desses plexos sobem junto com as artérias para chegar em estruturas na cabeça. Pensa na dilatação da pupila, na inervação de glândulas salivares, lacrimais. Ok. Outros formam plexos que vão para órgãos internos específicos, tipo o plexo cardiopulmonar, lá no tórax, para coração e pulmões, ou o plexo hipogástrico na pelve, para bexiga, útero e tal. Usar as artérias como estradas para chegar na cabeça, ou formar redes específicas para órgãos vitais. Estratégico. E a terceira via? Deve ser a que sai dos gânglios colaterais, imagino eu. Exatamente. Os neurônios pós-ganglionares que ficam lá nos gânglios colaterais, celíaco, mesentéricos, mandam seus axônios para inervar as vísceras do abdômen e da pelve. Estômago, intestinos... Isso. Estômago, intestinos, fígado, pâncreas, rins, baço. Eles geralmente seguem os ramos das grandes artérias que irrigam esses órgãos, formando mais plexos ao redor dessas artérias. Certo. E a quarta rota? Seria o caso da suprarrenal de novo. Correto. Como a gente falou, as células da medula suprarrenal funcionam como neurônios pós-ganglionares modificados. Elas não mandam axônios para lugar nenhum. Elas liberam no sangue. Elas liberam os produtos delas, as catecolaminas adrenalina e noradrenalina, direto na corrente sanguínea. E o sangue distribui esses hormônios pelo corpo todo, afetando múltiplos órgãos que tenham os receptores certos para eles. Essa variedade de rotas pós-ganglionares é, nossa, impressionante. Usando o nervo espinhal, seguindo a artéria, formando plexo para as vísceras e até usando o sangue como meio de transporte. Fica muito claro como o sistema simpático consegue organizar respostas tão amplas e, ao mesmo tempo, direcionadas, né? Não é só um botão de liga-desliga geral para o corpo todo. Precisamente. Essa arquitetura permite tanto uma ativação mais difusa, como no caso da liberação hormonal pela suprarrenal, que afeta o corpo inteiro, quanto uma modulação mais fina em órgãos específicos, pelas outras vias. É uma combinação de alcance global e precisão local. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente vê como essa anatomia complexa é a base para a resposta rápida e coordenada que caracteriza o sistema simpático em situações de estresse, né? Falando em sinais e respostas, como é que acontece a comunicação química nessas sinapses? Quais são os neurotransmissores que estão em jogo aí? Olha, o material do Dr. Santucci detalha isso bem claro. Na primeira sinapse da via entre o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar, seja lá na cadeia ou no gânglio colateral, o neurotransmissor liberado é sempre a acetilcolina, ACH. Acetilcolina na primeira parada, ok? Ela ativa receptores do tipo nicotínico no neurônio pós-ganglionar. E na sinapse final, entre o pós-ganglionar e o órgão efetor, o músculo, a glândula. Aqui, na grande maioria das terminações nervosas simpáticas pós-ganglionares, o neurotransmissor que é liberado é a norepinefrina, NE, também chamada de noradrenalina. Certo. Ela atua sobre receptores chamados adrenérgicos tipos alfa e beta nos órgãos-alvo. Por isso, a gente chama essas fibras de adrenérgicas. Na grande maioria, essa frase sempre me deixa alerta. Quer dizer que tem exceção para essa regra da norepinefrina?
Tem sim, e são exceções bem importantes. A principal, que está destacada na fonte, são as glândulas sudoríparas, as glândulas de suor. Ah, é? O que tem elas? Embora elas sejam inervadas por fibras simpáticas pós-ganglionares, essas fibras específicas liberam acetilcolina, ACA, e não norepinefrina. Acetilcolina de novo. No final. Sim, a acetil atua em receptores do tipo muscarínico, lá na glândula, para estimular a produção de suor. É um exemplo de inervação que a gente chama de simpática colinérgica. É uma peculiaridade, mas é crucial para a gente controlar a temperatura do corpo, né? Que interessante. Então, o suor que dá quando a gente está nervoso ou com calor é uma resposta simpática, mas o último sinal químico é a acetilcolina. Curioso. Tem mais alguma exceção? A outra é o caso da médula da suprarrenal, que a gente já falou bastante. Certo. As células cromafins são estimuladas pela acetil, que vem dos neurônios pré-ganglionares. Em resposta, elas liberam na corrente sanguínea uma mistura de hormônios, mais ou menos 80% de epinefrina, que é a adrenalina. A famosa adrenalina. Essa mesma. E uns 20% de norepinefrina, a noradrenalina. Essas substâncias circulam no sangue e agem como hormônios, reforçando e prolongando os efeitos da ativação simpática direta em vários tecidos. Então, a química é ACH na primeira sinapse, NE na maioria das segundas sinapses. Isso. Exceto nas glândulas sudoríparas que usam ACH. E a suprarrenal que libera principalmente epinefrina, a adrenalina no sangue. Compreendido. Agora, juntando tudo isso, essa anatomia complicada, os caminhos múltiplos, a química específica, qual é o grande propósito funcional do sistema nervoso simpático? Para que serve essa rede toda? Olha, o propósito central é preparar e mobilizar o corpo para lidar com desafios, o que a gente classicamente chama de resposta de luta ou fuga, né? O fight or flight. Luta ou fuga. Mas isso inclui qualquer situação de estresse agudo, esforço físico intenso ou até uma emoção muito forte. É o sistema que coloca a gente em estado de alerta máximo, prontidão para agir. Dá um exemplo prático. Pensa naquele momento que você leva um susto enorme ou precisa correr muito rápido, o coração dispara, bate mais forte. Sim. A respiração fica mais rápida, mais profunda, porque os brônquios dilatam, as pupilas dilatam, o sangue é desviado da digestão e vai para os músculos, o fígado libera glicose para dar energia rápida. Uau! Tudo isso é orquestrado pelo sistema simpático. E a liberação de adrenalina pela suprarrenal amplifica e sustenta essa mobilização geral. É o nosso sistema de emergência e de performance. Essa descrição da resposta de luta ou fuga realmente conecta todos os pontos. É quase palpável sentir essas reações acontecendo no corpo. Pois é. Entender essa base morfofuncional, desde a origem T1L2 até as terminações nos órgãos, passando pelas sinapses, neurotransmissores, parece fundamental para qualquer estudante da área da saúde, como os alunos da Anhanguera que usam material do Dr. Santucci, por exemplo. Isso deve ter implicações clínicas gigantescas, certo? Sem dúvida alguma. O sistema simpático não está ativo só em emergências, viu? Ele tem um tônus basal, uma atividade constante, que ajuda a regular funções como a pressão arterial no dia a dia. Ah, ele está sempre meio ligado. Exato, num nível baixo. E o desequilíbrio dele está implicado numa quantidade enorme de condições. A hipertensão arterial, por exemplo, frequentemente envolve um aumento crônico da atividade simpática. Entendi. Distúrbios de ansiedade, síndrome do pânico, são marcados por ativações simpáticas exageradas. Na insuficiência cardíaca, no começo a ativação simpática até ajuda o coração a bater mais forte, mas a longo prazo ela acaba sendo prejudicial. Nossa. E é fascinante pensar que muitas classes de remédios importantíssimos, tipo os beta-bloqueadores usados para coração, pressão alta, ou certos antidepressivos, agem justamente modulando a neurotransmissão simpática, principalmente a da noradrenalina. Faz todo sentido. Então, dominar a anatomia e a fisiologia do simpático não é só conhecimento básico de livro. É a chave para entender a fisiopatologia, como as doenças acontecem, e a farmacologia, como os remédios funcionam em muitas doenças super comuns. Ok, então vamos recapitular rapidinho os pontos essenciais dessa nossa análise. O sistema nervoso simpático, parte do SNA, origina-se na medula toracolombar, T1 a L2, usa uma cadeia de 2 neurônios, pré e pós-ganglionar. Isso.
Os axônios seguem rotas complexas e variadas via cadeia simpática, gânglios colaterais, nervos esplâncnicos, ramos comunicantes, plexos em volta dos vasos para chegar no corpo todo. Perfeito. A comunicação química envolve principalmente acetilcolina na primeira sinapse e norepinefrina na segunda. Com aquelas exceções importantes. Isso, com as exceções das glândulas sudoríparas, que usam acetilcolina, e da medula suprarrenal, que libera a adrenalina no sangue. E a função principal é a resposta de luta ou fuga, mobilizando o corpo para ação e para o estresse. Exatamente, ótima síntese. E essa nossa jornada pela complexidade do sistema simpático me faz lembrar daquela citação do José de Letamendia Manjares, que está mencionada no material de referência. Qual era mesmo? O médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Forte essa. É forte, né? E eu acho que entender um sistema como o simpático, que integra de forma tão intrincada a estrutura nervosa central, com a função de múltiplos órgãos distantes, usando vias neurais e hormonais, isso exemplifica perfeitamente essa ideia. Não adianta só saber a anatomia isolada do nervo, ou a bioquímica do neurotransmissor. Tem que conectar como essa arquitetura toda serve a uma função fisiológica, vital, e como a perturbação disso leva à doença. A beleza e a complexidade estão justamente nessa. Interconexão, sabe? Uma reflexão poderosa para a gente finalizar. Entender essas conexões é, de fato, o que transforma a informação em conhecimento aplicável, né? Esperamos que essa conversa tenha ajudado a iluminar a estrutura e a função do sistema nervoso simpático, mostrando não só o que, mas também o porquê e o como ele opera. Tomara que sim. E fica a provocação. Como será que o equilíbrio dinâmico entre esse sistema, o simpático, e o outro lado da moeda, o parasimpático, que a gente nem abordou hoje, permite a manutenção da nossa vida, a homeostase do organismo no dia a dia? Boa pergunta para se pensar. Algo para se pensar e explorar adiante.